Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por mais uma noite na Tua presença, por termos podido ter a oportunidade de Te adorar e também de guerrear com louvores de guerra, porque sabemos que o louvor também é uma arma de guerra. Muito obrigada, Senhor, porque há momentos de adoração, há momentos de celebração e há momentos de guerrear. E obrigada porque o Senhor nos faz entender esses momentos. Oh, Senhor, obrigada porque nós somos soldados Teus, revestidos com a armadura. Mas hoje, além da armadura, Senhor, nós queremos aprender de Ti que há outras vestes que o Senhor quer que nós vistamos. Além da armadura própria de um soldado que nós vemos na carta de Efésios, capítulo 6, o Senhor vai nos falar hoje sobre outras vestes que não podem nos faltar. Porque quando o Senhor voltar, o Senhor precisa ver estas vestes em nossas vidas. Por isso, fala conosco nesta noite, que estamos aqui presentes, que estamos pelo Skype, aqueles que vão ouvir pela gravação de um CD, aqueles que vão ouvir pelo YouTube, pelo Facebook, que o Senhor esteja falando ao coração de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa palavra que o Senhor nos traz esta noite é o chamado para estar nos vestindo. O chamado para estes dias nós estarmos nos vestindo. Então vamos abrir lá na carta de 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Segunda Coríntios 5, de 1 a 10. Vamos lá. Sabemos que se a nossa casa terrestre, isto é, o nosso corpo, deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É o corpo glorificado que nós vamos receber e vamos habitar eternamente no céu. Continua. E por isso, neste tabernáculo, que é esse corpo que nós temos aqui na terra, gememos, aspirando, desejando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. E todavia, se é uma condição. Se, presta atenção, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Isto é, só vamos ir para os céus, encontrar o Senhor Jesus nos ares, ficar eternamente na presença dele com o nosso corpo celestial, se, quando ele voltar, nos encontrar vestidos e não nus. Continua. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto neste corpo estamos ausentes do Senhor, está lá presencialmente com Ele, né? Cara a cara, face a face. 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Eu sempre falo isso. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis.
Porque sermos agradáveis não é aos homens, não. Sermos agradáveis ao Senhor. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse versículo 10, o bem e o mal, fala dos atos de justiça. Porque lá em Apocalipse 19, que nós vamos ler ainda mais à frente, fala que o linho finíssimo que a noiva se veste nos é dado para que nós nos vistamos. E esse linho fino de santidade fala de atos, não devaneios, não puros sonhos, atos de justiça. Então, só quando nós vivemos, nos esforçamos para agradar ao Senhor e viver os atos de justiça, nos revestindo deste linho, é que quando Jesus voltar, ele vai ver que nós vamos estar vestidos deste linho, que são os atos de justiça, e não vamos estar nus, e então poderemos receber o corpo glorificado e viver eternamente com o Senhor. É uma condição. Ora, se é uma condição o fato de nós vivermos eternamente com o Senhor num corpo glorificado, estarmos vestidos então nus, então é importante que nós estejamos nos vestindo. Mas nos vestindo de quê, pastora? Que vestes são essas que nós precisamos estar nos vestindo? Vejamos. A primeira veste que o Senhor me chamou a atenção são as vestes alvas, brancas e de santidade. Vamos abrir lá no livro de Eclesiastes. Vem depois de Provérbios, antes de Cantares. Eclesiastes fica entre Provérbios e entre Cantares. Eclesiastes 9:8. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Todo mundo fazem louvor, fazem adesivo, recitam esse versículo, mas ele é muito profundo para só ser recitado. Presta atenção. Em todo tempo. Quem sabe português sabe que essa expressão em todo tempo, redundantemente, significa em todo tempo. Tempo de alegria, tempo de choro, tempo de paz, tempo de perseguição, tempo de vitórias, tempo de derrotas, tempo de ganhos, tempo de perdas. Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Santidade não está atrelado a circunstâncias. É dever que estejamos vestidos de santidade, vestes brancas, vestes alvas de santidade em todo tempo. Somos chamados a ser santos em Deus, nas nossas ações e reações, assim como Ele é santo. Aprender com a palavra de Deus, o que Ele nos ensina sobre cada assunto da vida, e viver isso na força que vem dEle, escolher viver na prática os mandamentos dEle para cada área da nossa vida, na força que vem dEle, fala de estar nos vestindo de vestes de santidade. Abre lá em Salmo 93, volta um pouquinho para trás, Salmo 93, versículo 5. Salmo 93, versículo 5. Diz assim: fidelíssimos
são os teus testemunhos, ou fidelíssimos são os testemunhos do Senhor. A tua casa, isto é, a casa do Senhor. Quem é a casa do Senhor? Olha para o seu irmão do lado e fala assim. E você que não tem ninguém, fala para você mesmo. Você é a casa do Senhor. Então, a casa do Senhor, ou a tua casa, convém que a santidade, Senhor, para todo sempre. É conveniente, é uma ordem, que nós como casa do Senhor, sejamos santos para todo o sempre. Então, santidade não está fora de moda. Santidade não caiu em desuso. Não estamos vivendo, eu estava ouvindo uma palavra, novamente vou dizer, do pastor Luiz Hermínio, quando ele falou o seguinte, que um outro pastor, Jackson, eu não consigo guardar o nome dele, falou, é tempo de viver santidade e não modernidade. É tempo de viver santidade e não modernidade. Porque há muitos dizendo, estamos nos tempos modernos e precisamos nos ajustar aos tempos de hoje. Não temos que nos ajustar aos tempos de hoje. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E santidade não caiu em desuso. Vamos abrir em Hebreus 12. Hebreus está antes do livro de Tiago. Lá no Novo Testamento, para quem está aprendendo a manusear a Bíblia. Hebreus 12, de 4 a 13. Olha o que diz. Hebreus 12, de 4 a 13. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Pause para eu falar uma coisa. Eu tenho falado vez após vez aqui, que não se tem corrigido de púlpito a casa do Senhor com medo que o templo se esvazie. E não é porque eu ouvi o pastor Luiz Hermínio ou a pastora Helena Tanuri pregar isso, não. Eu tenho pregado isso antes mesmo de ouvi-los. E eles também têm falado isso. E o Senhor tem usado homens e mulheres para dizer isso. Que púlpito tem que ser lugar também para corrigir. Porque o povo amadurece mais com não do que com sim. O caráter é forjado mais com não do que com sim. Continuando, versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Significa que você só vai ter a vida de Deus e viver eternamente se você tiver uma vida submisso ao seu Pai espiritual, que é Deus. 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de quê? Da sua santidade. Eu quero ser corrigido, e você?
Se é para participar da santidade do Senhor, e a palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus, eu quero ser corrigida. Continua aqui. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Fruto de justiça são os atos de justiça. Eu quero ser corrigida para aprender a viver e praticar os atos de justiça. Porque se eu não viver e não praticar os atos de justiça, eu não vou me vestir do linho finíssimo. E se eu não vou me vestir do linho finíssimo, eu vou ser encontrada por Jesus quando ele voltar nua. E não vou para os céus, vou para o inferno onde há choro e ranger de dentes. É simples assim. É simples assim. Aí fala no versículo 12. Por isso, porque você quer estar vestido de santidade, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. Anima-te, encontra força no Senhor e permaneça firme. Prossiga na força do Senhor. E fazei caminhos retos para os seus pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Quando nos deixamos ser trabalhado e corrigido pelo Deus Pai, estamos nos vestidos de quê? De santidade. Abre lá em 1 Tessalonicenses, volta um pouquinho para trás, carta de 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar aos pastores. É o que está escrito? Não. A maneira porque deveis viver e agradar as denominações. É o que está escrito? Não. A maneira porque deveis viver e agradar os seus irmãos, para que você esteja sempre rodeado de irmãos. É isso que está escrito? Não. A maneira porque deveis viver e agradar a Deus. E efetivamente estás fazendo. Continueis. Não importa só se vocês estão fazendo. É necessário que continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus. Qual? A vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Presta atenção. Sou uma pessoa muito bitolada para achar que essa prostituição é só quando você vai com a prostituta para a cama. Mas isso não é só isso. Porque quando você adora uma liderança, quando você adora uma denominação, quando você deixa o que Deus está mandando você fazer de lado para viver a sua própria vida, isso também é prostituição. Tanto quanto a que todo mundo chama de prostituição. E não tem santificação com prostituição. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve um, ou você serve outro. Ou você serve a sua vida, ou você serve ao Senhor. Ou você serve a sua vontade, ou você serve a vontade do Senhor. Ou você serve os seus sonhos, ou você serve os sonhos de Deus. É uma escolha. E só existe santidade se você vive para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor, para servir à vontade do Senhor e para servir aos sonhos do Senhor. Continua aqui no versículo 4. E cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo
em santificação e honra. Presta atenção. E eu vou falar uma coisa aqui para mim, para todos que estão aqui que vão ouvir. O seu corpo, toca no seu corpo. O seu corpo aqui na terra é santuário do Deus vivo. Então você leva o Deus vivo para comer aquilo que destrói a sua casa? Imagina que você aluga um apartamento, o apartamento não é seu. Dando um paralelo. Você tem que respeitar. Ou você vai pegar uma marreta e vai destruir todo o apartamento. Então, quando você não investe também tempo para cuidar do corpo onde Deus habita, você também está se prostituindo. Sabia disso? Quando você vive se entupindo de coisas que fazem mal para a saúde e vive uma vida sedentária, você está destruindo aquilo que não é teu. Então você está se prostituindo e ainda está sendo ladrão, porque você está destruindo aquilo que não é teu, é do Senhor. Sabia disso? Continua aqui no versículo 5. Não com desejos de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Antes de eu continuar, eu quero trazer um equilíbrio. Lá tem um versículo na Bíblia que fala que pastor deve saber de nada, é proveitoso. Para pouco é proveitoso o exercício físico, está na Bíblia. Para pouco não significa que você não deva praticar. Tudo na vida é o equilíbrio. A não ser que você seja um esportista, tudo na vida é um equilíbrio. A palavra também diz, de tudo vocês comam sem perguntar nada. O que está dizendo? Você pode comer de tudo, desde que este tudo não destrua o santuário onde Deus habita. Então, o que Deus quer nos levar é o equilíbrio. Porque eu me pergunto, como é que você vai chegar, apertar a mão de alguém e falar, Jesus te ama? Ele te ama. Ai, minha vesícula. Eu acho que eu comi alguma coisa que me fez mal. Eu acho que foi aquela carne de porco que eu comi. Mas Jesus te ama. É tempo de separação até nessas coisas, sabia? Como é que o Senhor vai te usar caindo aos pedaços? Eu não estou pregando uma nova doutrina, estou dizendo que é tempo de separação, porque aqui diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Também não adianta nada comer certinho e melecar as outras coisas. Tem que ter equilíbrio em tudo. No falar, no agir, no reagir, não sair magoando os outros, mas também sabendo se alimentar. Tudo é equilíbrio. Porque falar mal do irmão é tão pecado quanto a glutonaria. Não falo mal. A minha língua é certinha no Senhor. Mas eu como até destruir o meu corpo. E aí? Primeiro que não é o teu corpo, é do Senhor. A casa é dele, não é sua. Você já perguntou para o Senhor o que ele quer que entre na casa que é dele? Mas vamos continuar aqui. Versículo 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Olha aí, é um paralelo. Está na mesma importância. Você também não ofenda nem defraude ao seu irmão. Porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vai até o 15. Não, é até o 8, isso mesmo. É até 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Então, se vestir de santidade é uma escolha diária. E é uma escolha crescente de não se prostituir, de não colocar nada nem ninguém no lugar que é só de Deus.
se você afoga as suas preocupações e ansiedades em qualquer coisa que não seja Deus, isso é idolatria. E se é uma doença emocional, precisa ser tratada diante do Senhor. Então é hora de começar a colocar isso diante de Deus. Porque Deus não quer que nada sente no trono dele. Nem um carro, nem uma casa, nem uma denominação, nem um líder, nem um sanduíche maléfico de cada dia. Se o hambúrguer que faz mal está sentando no trono de Deus, então está na hora de destronar isso. Se o carro está sentando no trono que é de Deus, está na hora de destronar isso. Se é o teu cônjuge que está sentando no trono que é de Deus, então está na hora de destronar isso. Nada pode ocupar o lugar de Deus na tua vida. Nós não podemos colocar nada no lugar de Deus, nem ninguém. Precisamos nos render 100% a Deus. Inclusive o nosso próprio corpo deve ser separado para Deus. Precisamos escolher estar sempre amando o outro com o amor de Deus. A palavra de Deus diz, não está aqui, mas diz que cada um ande segundo a medida de fé que tem recebido. Nós não podemos apontar o dedo e acusar o outro. Eu postei, acho que foi ontem ou hoje no Facebook, uma frase da pastora Helena Tanuri muito importante. Púlpito não é lugar de julgar, é lugar de corrigir, usando a própria palavra, sem dar nome a ninguém, sem provocar ninguém, sem magoar nominalmente a ninguém. Mas também a liderança que não confronta o pecado com a palavra de Deus é omisso, e omissão é pecado. Me perdoe, mas eu tenho um chamado como o do apóstolo Luiz Hermínio e outras pessoas, de confronto. Eu não consigo pregar diferente. Vamos abrir em Apocalipse 22, porque antes do Senhor confrontar você que está ouvindo, Ele confronta a mim. Eu tenho apanhado direto do Senhor. E cada paulada que Ele dá em mim com seu cajado, eu agradeço a Ele. Eu falo, bate mais, Senhor. Bate mais, eu quero crescer. Eu quero me revestir. Eu quero estar vestida quando o Senhor voltar. Apocalipse 22, de 10 a 15. Apocalipse 22, de 10 a 15. Diz assim. Apocalipse 22, de 10 a 15. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. Continue o injusto fazendo injustiça, né? Porque os injustos querem continuar fazendo as suas injustiças. Continue imundo, ainda sendo imundo. Mas o justo continue. Se você foi justificado pelo sangue de Jesus, continue na prática da justiça. E o santo que foi santificado pelo sangue de Jesus, continue a santificar-se. Lembra? Você é purificado, justificado e santificado pelo sangue de Jesus. Mas quem permanece puro, santo e justo são as suas escolhas. O trabalho inicial ele fez, mas na força dele, quem permanece é você. Versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, aonde? No sangue do Cordeiro. Quem lava? Nós. Quem deu sangue? Jesus. Quem lava? Nós. Para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira.
Se você não continuamente não estiver lavando as suas vestes no sangue de Jesus, quando Jesus voltar, ele não vai te encontrar vestido, ele vai te encontrar nu. E você vai ficar fora do que Deus tem para dar àqueles que estão vestidos. Isso é muito sério, não está sendo pregado. O que está sendo pregado é o que Jesus critica na palavra, que não está aqui na apostila, mas ele me fez lembrar agora. Eles continuam casando e se dando em casamento. Casando e se dando em casamento. O que quer dizer? Quer dizer que eles continuam vivendo a vidinha deles e se esquecem que eu vou voltar. Não podemos brincar de crente. Precisamos estar nos vestindo da santidade de Deus, mais e mais. Lavando nossas vestes no sangue de Jesus. Prosseguindo nessa santificação diariamente, com perseverança até o fim. Praticando obras que são frutos de um coração reto e puro diante de Deus. Jesus está voltando. E sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Eu não vou ler, mas em Hebreus 12... Hebreus 12, depois você acha lá, está lá em Hebreus 12, vale a pena ler o capítulo todo de Hebreus 12, fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Onde há santificação não pode haver amargura, impureza no coração, pois cada coração deve ser um altar santo diante de Deus. Onde há santificação, não pode haver amargura. Se você está vivendo uma vida de amargura, se você está com impureza no coração, o seu coração tem que ser um altar de santidade diante de Deus. E se no seu coração tem impureza e amargura, não tem santidade, então não é um altar diante de Deus. Abre lá em Mateus 17, de 1 a 2. Mateus 17, de 1 a 2, diz assim. Mateus 17, de 1 a 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aquela transfiguração foi uma palhinha do que nós vamos ser lá no céu. E eles estavam com vestes brancas como a luz. Essa transfiguração ali não foi para que nós agora todos vamos andar de branquinho. Não. Tem muita gente andando de branco e com o coração negrinho. Não é veste física. Essas vestiduras brancas que brilham como a luz. É como diz lá, que a nossa luz vai brilhando cada vez mais. Até ser dia perfeito. É que você vai se santificando e suas vestes vão brilhando. Vestes falam de atos de justiça, falam das suas ações e reações em santidade. Que vestes as pessoas têm visto em você? Quando você se relaciona com a vizinhança, quando você se relaciona com a sua família, quando você é insultado, como é que você reage? Com vestes brancas? Quando você é provocado, você parte para a sua defesa? Ou você se cala como Jesus se calou, que foi mudo para uma cruz? Como são as suas ações e reações? Essas são as vestes de santidade. Essas vestes são feitas de escolhas. Vamos lá para Apocalipse 3:18. Apocalipse 3:18. Olha o que diz. Apocalipse 3:18 diz assim:
É uma carta que está sendo escrita para a igreja de Laodiceia. As 7 igrejas onde recebem cartas aqui, na verdade, é a igreja do Senhor nesses dias. E olha o que diz aqui. Aconselho-te que de mim quem? Do Senhor, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O ouro fala da glória do Senhor refinado pelo fogo, para que haja pureza. Você precisa comprar do Senhor como? Comprar não é com dinheiro não, meu querido. Vamos explicar isso. Comprar fala de dia a dia. Você se colocar diante do Senhor com um desejo intenso de que a glória dele venha sobre a sua vida e que a pureza do Senhor venha sobre a sua vida. E continua aqui. Vestiduras brancas para te vestires. Fala de santidade. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Olha aqui a nudez de novo. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Jesus, quando voltar, você vai passar vergonha se você estiver nu. Apocalipse 6:11 diz assim. Apocalipse 6:11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Está falando, vamos ler desde o 9. Olha só, desde o 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Lembra que lá no início vocês não têm lutado contra o pecado, ainda não têm lutado contra o pecado com sangue? Pois é isso aqui. Muitos já estão sendo mortos. Nós não somos queridinhos, não. Nós somos amados. Não somos preferidinhos, não. Nós somos amados. E diz aqui que aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, isto é, que até o fim permaneceram firmes, que não negaram a Jesus, clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles, isto é, daqueles que permaneceram firmes, que não negaram Jesus, que morreram por amor a Jesus, cada um deles foi dado o quê? Uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Isso vem desde lá de Gênesis. Muitos morreram, muitos estão morrendo e muitos vão morrer por amor a Cristo, mas todos vão receber vestiduras brancas. Fala de que vão ser reconhecidos em santidade. Apocalipse 7:9, olha o que diz. Apocalipse 7:9. Depois destas coisas, é a visão dos glorificados. Quem são os glorificados? Aqueles que permaneceram firmes no Senhor, não negaram Jesus nem em face da morte, que viveram para agradar ao Senhor, aos pés do Senhor, submissos ao Senhor, de glória em glória foram transformados à imagem do Senhor. Esses são os glorificados. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. A gente está ali, ó. A gente está nessa multidão. Oba! Você está nela? De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de quê? De vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Os salvos estavam vestidos de vestiduras brancas. Significa isso? Que todo mundo lá em cima anda de branquinho? Não sei. Mas uma coisa eu sei, eles estavam vestidos de santidade.
Então essas são as primeiras vestes. Vestes alvas, brancas e de santidade. Eu não sei se vai dar tempo de ver todas as vestes hoje. Eu vou até onde eu senti que tem que ir. E aí eu continuo no domingo ou em outra oportunidade que o Senhor assim o mandar. Mas vamos ver as segundas vestes que o Senhor quer que nos vistamos. São as vestes nupciais. A igreja é a noiva do Cordeiro Jesus Cristo. E essas vestes fala de uma noiva preparada e separada para Jesus, que é o noivo. Vestida de linho fino, que são os atos de justiça, as escolhas práticas de viver agradando ao noivo Jesus. Abre lá em Mateus 22, de 11 a 14. Mateus 22, de 11 a 14. Mateus 22, de 11 a 14. Vamos lá. Olha o que diz. Entrando, porém, o rei, presta atenção nisso. Eu vou dar um pano de fundo aqui, fala da parábola das bodas, né? Que o rei mandou chamar todos aqueles que eram amigos, né? Os poderosos, os reis, os que tinham poder aquisitivo, né? E ninguém veio, cada um estava ocupado com seus afazeres. E aí então o rei falou, quer saber? Chama os que estão pela rua, os doentes, os endividados, os mendigos, chama todo mundo para que eles venham. E aí fala assim, e aí o banquete então ficou repleto, porque aí todo mundo veio. E aí fala no versículo 11, entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou o Senhor, o rei, né, a ele, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Isso é muito sério. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai esse nos seus pés e nas suas mãos, e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meu querido, minha querida, filhinhos, como diz João, se vocês não estiverem vestidos com vestes nupciais, que fala de veste também de santidade, de noiva, de alguém que ama, que adorou o Senhor enquanto viveu aqui. Se ao entrar diante da mesa do banquete, das bodas do Cordeiro, do casamento, ele olhar para você e não te ver com vestes nupciais, ele não vai te reconhecer como parte da noiva. E você está fora. Eu não vou ler, mas em Apocalipse 19, de 7 a 8, eu já li muitas vezes, deve se recordar, fala das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, de 7 a 8, depois de você ler, anota e lê. Apocalipse 19, de 7 a 8, fala das bodas do Cordeiro. Fala, alegremos-nos, venham todos, porque é chegada as bodas do Cordeiro. E a noiva já se ataviou do linho finíssimo que foi lhe dado, que são os atos de justiça. As bodas do Cordeiro é um momento de alegria para aquela que estiver ataviada, daquele que faz parte da noiva do Cordeiro, porque durante a sua existência aqui na terra, se revestiu de vestes nupciais, que é o linho finíssimo. Se você não se revestiu, as bodas vai ser momento de juízo, de tristeza e de ser lançado fora. Provérbios 31, 22. Provérbios 31, 22. Vou dar um pause.
Então vamos lá. Provérbios 31, 22. Olha o que diz. Esse capítulo, a segunda parte dele, fala do louvor da mulher virtuosa. E todo mundo usa esse capítulo para falar sobre a esposa, a mulher virtuosa, aquela que cuida dos seus filhos, que cuida do seu marido. E na verdade é isso. Mas é muito mais que isso. Porque assim como em Cantares, a Sunamita tipifica a noiva e Salomão tipifica o noivo Jesus, aqui a mulher virtuosa está tipificando a igreja, a esposa de Jesus. E se você lê todo o capítulo, eu não vou ler todo, pode deixar, mas se você ler todo com calma, Provérbios 31, de 10 a 31, você vai ver características fortíssimas da noiva de Jesus Cristo, que precisa estar presente na igreja. Olha o que está escrito em Provérbios 31, 22. Essa mulher virtuosa, que também é a noiva de Jesus Cristo, diz: ela faz para si cobertas, e ela se veste de quê? De linho fino e de púrpura. Ela se veste de atos de justiça, que é o linho fino, e de púrpura, que são vestes lavadas no sangue de Jesus. Púrpura é sangue de Jesus. É um paralelo. Ela entende que ela precisa estar se vestindo de linho fino. Por quê? Porque ela é soberba? Não. Aqui é um paralelo. A esposa de Jesus, a igreja, precisa estar se vestindo de linho fino, que são os atos de justiça, e de púrpura, está lavando as suas vestes no sangue de Jesus. A esposa, em um casamento, ela tipifica a noiva, a igreja de Cristo. A ela é dada linho fino, que é a palavra de Deus, que é a água que lava o coração e renova a mente. Eu não vou ler, mas lá em Efésios 5, de 25 a 32, Efésios 5, de 25 a 32, fala que o marido deve amar a sua esposa, assim como Jesus ama e amou a igreja, cuidando dela e lavando ela com a palavra, para que ela seja uma igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga, pura e santa. Por toda a palavra ao paralelo, por toda a palavra. Mas é a igreja que se reveste desse linho, com uma vida diária de leitura e meditação na palavra de Deus. Se você não lê todo dia a palavra de Deus e não medita nela, você não está se vestindo e corre o risco de, quando Jesus voltar, te encontrar nu. Se você não tem uma vida de oração, você não está se revestindo das vestes nupciais e corre o risco do Senhor voltar e te encontrar nu. Se você não tem uma vida de obediência a Deus em todas as áreas da sua vida, você não está se revestindo de vestes nupciais e corre o risco de, quando o rei te vê no banquete, falar: você está nu, você está fora. Esse se revestir envolve escolhas práticas. Vamos ver algumas delas e eu vou terminar nessas escolhas práticas. Eu vou deixar, só para dar um gostinho de quero mais, eu vou deixar para a segunda parte desta palavra que o Senhor deu, que é longa, só para dar o gostinho. As outras vestes que nós vamos ver depois são vestes de vigilância, honra e sobriedade. E as outras vestes são vestes de força e dignidade em Deus. Mas isso vai ficar para posterior. E nós vamos agora ver, para terminar, algumas atitudes, alguns atos de justiça que nós escolhemos praticar, que são esse se revestir de vestes nupciais. A primeira é que nós escolhemos fazer o bem a todos, todos os dias. Nós escolhemos fazer o bem a todos, todos os dias.
Provérbios 31, 12. Agora a gente vai passear um pouquinho em Provérbios 31. Provérbios 31, 12. Olha o que fala. Está falando da mulher virtuosa. Começa a pensar isso a nível de igreja. A nível de você, que é a igreja do Senhor. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias da sua vida. Ah, não, eu só faço bem para mim e para os meus irmãos e para o próximo quando eu estou bem. Quando tudo me vai bem. Ah, pastora, você está pregando isso porque cisco nos olhos dos outros é refresco. Eu estou pregando aqui com meu esposo e com meu filho doente dentro de casa. E como ainda estou pregando dentro da minha casa, estão os dois sentadinhos aqui diante de mim. Podiam estar deitados. Mas nós aprendemos que vale a pena pagar o preço. Vale a pena. Eu só faço bem quando me sobra. Se você vê que alguém está passando uma necessidade e você não estende a mão, você não está se vestindo de vestes nupciais. E corre o risco de quando Jesus voltar, encontrar você nu. Sabia disso? Se está na tua mão fazer e você não faz, você não está se vestindo de vestes nupciais. Porque a avareza é das trevas, então não tem nada a ver com vestes nupciais. Outro ato de justiça é que você busca esse linho, que é a palavra do Senhor, e a pratica todos os dias. Olha só em Provérbios 31, 13. Provérbios 31, 13. Ela busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. Ela busca lã e linho. Ela não espera que venha até ela. Ela não espera o culto de cada dia para receber uma palavra. Ela busca a palavra. Porque se vier uma perseguição e não puder mais ter um púlpito com alguém pregando, você vai ficar como? Se você não aprender o caminho de buscar o coração de Deus. Outra escolha de ato de justiça é cingir os lombos com a verdade de Deus e ser assim fortalecida. Lembra que lá em Efésios 6 fala que uma parte da armadura é o cinto que cinge os lombos, para que você possa correr, porque eles tinham as vestes longas naquela época. Então os soldados tinham que cingir as vestes com o cinto, para que quando eles corressem não tropeçassem nas vestes. Quando você cinge as suas vestes com a verdade de Deus, você não tropeça e é fortalecido. Olha em Provérbios 31, 17. Cinge os lombos de força. Essa está falando da mulher, que é a esposa, que é a igreja. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Você cinge os seus lombos com a força do Senhor. E a força do Senhor está na verdade que vem dele. Em Isaías 11, 5. Deixa marcado em Provérbios 31, que a gente vai voltar lá. Em Isaías 11, 5. Olha o que diz. Isaías 11, 5. Diz assim. A justiça, aqui está falando de Jesus. Mas acontece que nós hoje somos expressão de quem?
De Jesus. Então, o que é para Jesus é também para cada um de nós, porque Jesus é a cabeça e nós somos um corpo. Não pode a cabeça ser de um jeito e o corpo ser de outro. O corpo vive de acordo com a cabeça. E aqui fala, a justiça. Justiça de quem? De Deus. Será o cinto dos seus lombos. E a fidelidade, o cinto dos seus rins. Significa que você precisa estar cingido com a justiça, com a verdade, com a fidelidade de Deus. Outro ato de justiça, que é uma escolha, é estar sempre brilhando a luz do Senhor, mesmo em meio às noites, às lutas e dificuldades da vida. Olha em Provérbios 31, 18. Volta lá para Provérbios 31, 18, olha o que diz. Está falando dela, da mulher virtuosa, que também é a igreja. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Mesmo que você esteja passando por noites na sua vida, mesmo que você esteja passando por lutas e por trevas, a sua lâmpada não se apaga. Você não deixa de brilhar a glória e a santidade de Deus nas suas ações e reações e escolhas. Provérbios 4, 18. Volta um pouquinho, deixa marcado Provérbios 31. Provérbios 4, 18, olha o que diz. Diz assim, que eu já até comentei, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Vereda fala de caminho, fala de um caminhar. Não está falando da estátua dos justos, está falando da vereda. Significa que é um caminhar prático. A vereda do justo é como a luz da aurora. Cada vez que você caminha escolhendo o certo diante de Deus, mais você vai brilhando como a aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até Jesus voltar, que é quando você vai ser perfeito nele. Em Mateus 5, de 14 a 16, eu já estou caminhando para o fim mesmo. Mateus 5, de 14 a 16, olha o que diz. Mateus 5, de 14 a 16, diz assim. Todo mundo lê isso, mas parece que isso está sendo esquecido. Usam isso para evangelismo, mas isso aqui não foi escrito para evangelismo, foi escrito para discípulos. Não foi escrito nem para religiosos, foi escrito para discípulos, os discípulos, a luz do mundo. Foi escrito para mim, para você. Vós sois a luz do mundo. Você tem brilhado a luz do Senhor? Não se pode esconder a cidade edificada. Você é uma cidade edificada no Senhor? Sobre um monte. Nem se acende uma candeia, o Senhor te acendeu. Para quê? Para colocar você debaixo do alqueire para que ninguém veja? Não. Coloca no velador. Para quê? Para alumiar, para iluminar a todos que se encontram na casa. Você, por onde passa, tem levado a luz de Deus? Tem feito a diferença? Porque se não tem, tem algum problema. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e aí você seja engrandecido. É isso que está escrito aí? E aí você tenha fama. É isso que está escrito aí? Não. E aí você fique rico e prospere. É isso que está escrito? Não. Vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E quando fala aqui, as pessoas estão achando que brilhar a glória de Deus, que o testemunho que brilha a glória de Deus, são as aquisições que você tem, entre aspas, nele. E as pessoas digam, não, são boas obras, são boas obras, são boas obras, não são bons materiais que você adquire, são boas obras.
Também fala de se importar com as necessidades legítimas do outro e ajudar como puder na prática. Essa ajuda vai desde o material até o emocional e espiritual. Às vezes você não tem nada de material para dar, mas você não tem um sorriso, um abraço, um telefonema. Ou você passa 24 horas do seu dia só, se é dona de casa, só cozinhando e limpando casa, ou se é alguém que trabalha. Meu Deus! Você não se depara com ninguém? Não tem ninguém morando do teu lado? No teu trabalho não tem ninguém que você possa falar de Jesus? Não tem ninguém que você olhe e diga, você está triste, eu posso te ajudar? Ah, eu tenho vergonha, pastora. Jesus não teve vergonha de morrer na cruz, nu, sangrando por você. Provérbios 31, 20. Olha o que diz, Provérbios 31, 20. Está falando da mulher de novo. Ela abre a mão ao aflito e ainda estende a mão ao necessitado. Provérbios 19, 7. Volta um pouquinho, Provérbios 19, 7, olha o que diz. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e o Senhor lhe paga o seu benefício. O benefício vem do Senhor, não vem daquele que você ajudou. Provérbios 21, 13, olha o que diz, Provérbios 21, 13. O que... Ah, Jesus! Ah, Jesus! Ao que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido pelo Senhor. Ui! Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E esse pão não é só comida, não. Ou você vai se tornar uma ovelha gorda, que só recebe e não compartilha. Para de ser procrastinador. Para de adiar as coisas. Coloca a mão no arado. Coloca a mão no arado. Coloca a mão no arado. E para de olhar para trás. Colossenses 3:12. Colossenses 3:12. Diz assim: revesti-vos. Está escrito o quê? Revesti-vos, revesti-vos. Você se reveste, é uma roupa, se reveste. Pois como eleitos de Deus, santos e amados, de quê? Olha, de que é feita essa veste? Ternos afetos de misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Se você não pratica essas coisas, você não está se vestindo de santidade nem de vestes nupciais, e Jesus vai te encontrar nu. Também fala-se de se vestir, de se vestir e ensinar outros a se vestirem de lã escarlate. Vê lá em Provérbios 31, 12. Provérbios 31, 12, olha o que diz. Desculpa, é Provérbios 31, 21. Provérbios 31, 21 diz assim. Está falando de novo da mulher virtuosa, que é um paralelo à igreja. No tocante à sua casa, e a sua casa fala não só dela mesma, que é a casa onde o Espírito Santo habita, como aqueles que estão ao redor dela. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, lã com cor de sangue. Sabe por quê? Porque você que faz parte da noiva, aprende a se vestir de lã escarlate, isto é, lavar as suas vestes no sangue
do Cordeiro, como ensina aos outros. Então, tanto você como aqueles que você está ensinando no Senhor não vão temer a neve, porque nós vamos ter períodos de neve, períodos onde tudo parece estar gelado ao nosso redor, períodos onde parece que tudo está querendo gelar o nosso coração. Mas o nosso coração permanece aquecido, e aqueles que nós estamos ensinando também, porque nós estamos revestidos de quê? De lã escarlate, uma lã que é lavada no sangue de Jesus. Também fala de não se entregar à preguiça natural e espiritual. E agora o bicho vai pegar. Provérbios 30, é o último, vou parar aqui. Vou parar nesse item. Provérbios 31, 27. Fala que a mulher virtuosa, e que é a igreja do Senhor também, atende ao bom andamento da sua casa. Você é casa onde o Espírito Santo habita. Você tem feito que sua casa ande bem? Porque ela só vai andar bem se você ler a Bíblia todo dia. Ela só vai andar bem se você orar todo dia. Ela só vai andar bem se a sua vida for de adoração e não murmuração. Ela vai andar bem se você não vive falando mal dos outros. Ela vai andar bem se você divide com os necessitados. Ela vai andar bem se você busca a face do Senhor e de glória em glória transformada à imagem dele. E tantas outras coisas que o Senhor nos manda. Você está providenciando que haja um bom andamento na sua casa? E fala aqui, e não come o pão da preguiça. Ai, hoje não deu não, eu estava com uma preguiça que nem deu para ler a palavra, orar e nem fazer o bem a alguém, porque eu estava com muita preguiça. Já pensou se Jesus lá no Getsemane falasse assim: Senhor, Deus Pai, eu não vou morrer na cruz não, porque eu estou com preguiça. Provérbios 22, 13. Só tem mais 2 textos bíblicos. Provérbios 22, 13. Olha o que diz. Provérbios 22, 13. Vou fazer com uma voz bem... Vou encenar. Diz o preguiçoso: ai, um leão está lá fora, pronto a me devorar. Ai, eu serei morto no meio da rua. Sabe o que é isso? Você vê uma situação que precisa orar. Você vê uma situação que você precisa buscar na palavra. Você vê alguém que está sendo levado para a morte e Deus coloca essa pessoa no seu caminho e você não faz nada. É igual a esse. Tem um leão lá fora. Vou morrer porque eu tô com uma preguiça. Eu não vou fazer nada não. E o último texto de hoje é Provérbios 26. Provérbios 26, de 13 a 15. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho. Ai, o leão está bem no meu caminho. E um leão está nas ruas. Não vou fazer nada não. Estou com preguiça. Sabe aquela porta que fica... Nhé, 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 e ninguém vai lá e coloca óleo? Pois é, isso aqui, ó. No versículo 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Ai, vou ficar um pouquinho aqui mais, tá tão bom. Né? Ah, amanhã eu faço. Essa cama tá tão boa, amanhã eu faço. Aquela vida lá que eu ia ligar, que tá precisando, porque tá quase indo para a morte. Ah, ela espera até amanhã, porque tá tão bom aqui, né?
O versículo 15. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a comida até a boca. Dá para alguém trazer a comida na minha boquinha? Porque eu não quero buscar não, tá? Dá muito trabalho. Vamos parar aqui. Eu vou dar continuidade a essa palavra uma próxima oportunidade. Mas essas vestes que eu já falei, recapitulando, vestes alvas, brancas e de santidade, vestes nupciais e vestes da mulher virtuosa, que é a esposa de Jesus. Presta atenção. Dá bastante coisa para você meditar. Ouça de novo essa palavra. Deus quer falar com você, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com cada um daquele que quer viver segundo o coração de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.